dia, meus irmãos. Bom dia. Eu não sei mais o que é necessário Cristo fazer para Ele mostrar o seu amor por você. Se aquilo que Ele fez naquela cruz não é necessário, se nós precisamos ainda mais de demonstrações de amor, eu não sei o que mais é necessário para que entendamos que de fato Ele nos ama, Ele nos amou e aquele seu sacrifício é eterno, sacrifício eterno de amor, que faz com que o nosso domingo seja diferente. E esse domingo é especial. Por quê? Porque ele é único. Esse domingo não vai se repetir, irmãos. Esse tempo, essa nossa reunião não vai se repetir. O nosso tempo é único. O que faz com que nós vivamos o nosso culto, o nosso presente, o nosso hoje. Porque ele não se repetirá jamais na história. O tempo não retrocede. Então faça com que esse culto seja único. Entregue aquilo que está no seu coração, entregue ao Senhor. Como eu falei, muito mais do que pedidos nesse momento, nós estamos aqui para nos derramar diante da presença do Senhor, porque Ele nos ama. E essa consciência que fez com que Paulo aos Romanos dissesse o texto que nós vamos ler nesse momento, Romanos 11, versículos 33 e 36, que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Todos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Podemos repetir, irmãos, esse versículo? Com força, hein? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então eu te convido nesse momento a se colocar de pé, irmãos, para que você entregue também o seu louvor, o seu fôlego ao Senhor, porque é também dele, veio dele e deve retornar para ele.
agora essa canção, a gente está reconhecendo que nós não merecemos esse amor. Se em algum momento da tua vida, e se algum instante do teu dia, da tua semana, você acha por um instantinho que você merece esse amor, eu quero te dizer hoje que você não merece, que eu não mereço, e mesmo assim Ele nos amou. E nós queremos louvar o santo nome dele, amém? Pode dizer? Tu és santo.
tem misericórdia de nós. Porque hoje, mais uma vez, reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, Pai, que deve ser adorado, exaltado, a quem nós nos humilhamos, Pai, porque reconhecemos a Tua soberania, Deus. Reconhecemos o Seu poder para salvar. Não há outro Deus com esse poder, não há outro Deus. Pai, ser adorado, ser exaltado nesse lugar. Para isso que estamos aqui como filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus. Nós temos revitalizado igrejas naquele lugar, temos também plantado igrejas, revitalização das mesmas igrejas, algumas igrejas que é necessário, e também treinamento de liderança e capacitação do Ministério Infantil. É verdade, a grande dificuldade que a gente tem visto são pastores que estão à frente do ministério, mas nunca receberam uma capacitação teológica, ministerial, e eles têm encontrado esse apoio nos treinamentos e esse ensinamento que tem abençoado a vida tanto dos pastores como das igrejas. Também Deus tem levantado uma geração de pessoas que querem, desejam trabalhar com crianças. E isso é importante porque o coração das crianças precisam ser alcançados pela graça do Senhor. E Deus tem feito todas essas coisas. Hoje nós estamos trabalhando com algumas aldeias com o Ministério Infantil. A outra coisa que Deus nos colocou ali foi o trabalho no presídio feminino. Tem sido uma bênção, meus queridos irmãos, ver a esperança que é levada a essas pessoas na cadeia, através da pregação da mensagem, através também da reintegração social, que é algo muito importante. Isso é trabalhado no presídio e quando a pessoa é solta. E assim, Deus tem colocado assim, parceiros bons, que a gente tem trabalhado com eles, que tem sido um braço muito forte. E vocês também são os nossos parceiros. Deixa eu compartilhar aqui muito rápido, meus queridos irmãos. A vida de uma moça chamada Mercy é uma das senhoras que foi impactada nesse trabalho de reintegração social.
Deus tem abençoado a vida dela, ela é uma das pessoas que a gente tem acompanhado e hoje eu posso garantir, ela está bem para a graça e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e ela segue a vida dela servindo ao Senhor, reconhecendo aquilo que Deus fez na vida dela, a dignidade que ela passou a ter na esperança levada através da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem que traz esperança, ela é compartilhada por mim e por você, por nós aqui e por todo o povo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Precisamos proclamar que o nosso Cristo vive e porque Ele voltará, nós vamos completar a missão. Então, ore, interceda, se envolva, mobilize, oferte. Tudo isso faz com que você esteja no campo conosco, recebendo as bênçãos do Senhor e transmitindo as bênçãos do Senhor. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Que o nosso Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém? Vamos declarar isso então, você pode ficar de pé. E aí a gente tem nosso momento de dízimos e oferta, tá bom? Fique à vontade para ofertar.
momento nós teremos uma participação musical minha, da irmã Ariane. Nós vamos cantar esse louvor conhecido dos irmãos. Irmãos conhecerem, irmãos cantem conosco, tá? Nós sabemos, irmãos, que na vida do cristão há muitas vezes que nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por sofrimentos. Sabemos também que é possível que o justo sofra, mas sabemos que ainda que o justo sofra, ele não fica jamais desamparado pelo Senhor. Então esse louvor é um louvor que fala sobre aquele que crê, aquele que confia, independente da situação. Então te convido a louvar nesse momento, independente da situação que você está passando, meu irmão, louve. Basta somente esperar.
continue louvando o Senhor, independente da situação. Queria chamar as crianças nesse momento. Nós teremos um culto infantil. Helena, Pedro, Juan, temos mais criança? E a Luísa? Cadê a Luísa? Luísa foi ao banheiro. Queria orar por vocês, crianças, tá bom? Pelo culto que vocês terão, que vocês possam aprender bastante da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, te pedimos, Senhor, para que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar fundo, Pai, no coração dessas crianças e lá possa criar raiz, Senhor. E que, Senhor, dessa raiz possa crescer uma linda árvore e gerar muitos e muitos frutos, Senhor. Uma raiz tão forte e profunda que ele jamais se afasta da Tua palavra, Senhor. Ser com ele, Senhor, e que o Senhor possa ajudá-lo, Senhor, também com sabedoria, ainda que pequeno, Senhor, a transmitir a Tua palavra para crianças talvez que nós não tenhamos contato, mas eles têm. A transmitir, Senhor, a Tua palavra e levar a Tua mensagem de salvação aos seus amigos, professores, Senhor, e quem mais estiver no seu caminho, quem mais eles encontrarem, Senhor. Ser com eles, ser com os professores, dando sabedoria, Senhor, inteligência e estratégias para comunicar a Tua palavra de uma forma que eles compreendam. É pelo santo nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom culto, crianças. Eu queria convidar, nesse momento também, a irmã Ellen, nossa missionária, que vai estar nos trazendo a palavra nessa manhã, vai estar compartilhando conosco acerca daquilo que Deus colocou no seu coração, acerca de todo o trabalho realizado. Gostaria de orar por você também, querida, fica à vontade, tá? Senhor Jesus, te peço nesse momento, Pai, que o Senhor possa dar toda a paz, toda a tranquilidade à minha irmã, que ela venha comunicar, Senhor, falar, compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, e que isso possa, Senhor, fazer arder em nosso coração, Senhor, chamado para transmitir a Tua palavra, para comunicar a Tua palavra, Senhor. Esteja com ela, dando toda a paz, toda a tranquilidade que somente o Espírito Santo pode dar. É o que eu te peço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês, poder conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo. E é sempre muito bom ter essa oportunidade. Eu tenho muito temor, né? Tem muito temor de estar aqui no altar e compartilhando da palavra de Deus. Eu oro para que os corações estejam abertos, que sejam terras férteis, para que o Senhor possa continuar trabalhando para a glória e honra do seu nome. Como o pastor disse, eu me chamo Ellen. Hoje eu trabalho na Junta de Missões Mundiais. Lá eu faço parte do desenvolvimento ministerial. É o nosso RH, só que a gente entende que o RH está para além de questões burocráticas. Nós estamos aqui para realmente desenvolver ministerialmente aqueles vocacionados. E eu sou responsável por toda a parte de recrutamento, seleção e de processos de todas as pessoas que se inscrevem em algum programa, algum campo missionário. Todo mundo passa comigo, é pouca gente, né? Então eu vejo a inscrição. Então, se vocês se inscreverem hoje, amanhã eu vou lá ver a inscrição de vocês, vou analisar direitinho. E também sou responsável por todo o processo daqueles missionários vocacionados integrais, aquelas pessoas que entendem que a vida é para o campo missionário. Vocês viram aqui a Jaqueline e o Édio, mas no cantinho tinha também a Isabelle, vocês viram? Que fazendo ali a língua de sinais. Ela também é uma missionária nossa, ela está no processo de ser uma missionária integral. Eu estou acompanhando ela bem de pertinho, então é um privilégio muito grande. Hoje eu trabalho hoje eu congrego na primeira igreja batista de Irajá, do pastor João Emílio. Tem algumas pessoas aqui que conhecem, né? E tem sido uma bênção. Eu me converti lá que eu entendi o meu chamado para missões, o meu chamado para liderança, lá que eu entendi os meus dons, os meus talentos. Então, tudo que eu tento sobre ser igreja
estar em uma igreja que ama Cristo e que ama nos ensinar ao outro a respeito dos feitos do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio nosso poder ter um Deus a quem nós podemos descansar, em nós podemos confiar e governar a nossa vida. Onde a gente não precisa se preocupar, que Ele governa, Ele direciona a nossa vida. Então, se você está hoje com o seu coração preocupado, se você está hoje cansado, se sentindo sobrecarregado, deposite no Senhor as suas angústias. Deposite no Senhor, porque é muito bom poder encontrar descanso. E nosso Deus, Ele nos proporciona isso, porque Ele já determinou todas as coisas. Então, descansa o seu coração no Senhor. Coopere com Ele na obra que Ele já está fazendo. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Abra sua Bíblia em João, no livro de João. João capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 25. E eu amo essa passagem porque ela nos mostra o quanto nós podemos descansar nesse texto. Porque quando se fala em pregar o Evangelho, a gente tem um certo friozinho na barriga, né? Mas eu quero que vocês entendam, a gente precisa entender que a igreja, ela não criou a missão. A igreja, ela entra na missão de Deus. E o tema dessa mensagem é isso, que nós fomos chamados para a missão de Deus. Nós fomos chamados para cooperar com aquilo que o nosso Deus já está fazendo. Então vamos ler aqui. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que esse fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aleluia! Oremos, Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua presença aqui nesse lugar. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor encontre corações abertos, terras férteis aqui. E que a Tua palavra venha gerar frutos de vida nessa nação, Pai. Em todo lugar que nós formos, ó Pai. Porque é para isso que nós nascemos, para Te conhecer e Te fazer conhecido. Então, Senhor, eis-nos aqui. Toma as nossas vidas, transforma o nosso ser. E nos ajude a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele relata uma fala de Jesus aos fariseus, aonde Jesus ele tinha acabado no capítulo anterior, no início do capítulo 5, Jesus ele cura um paralítico lá no tanque de Betesda. Só que Jesus ele fez isso no sábado. E de acordo com aquela cultura
cultura, com as leis daquela época, era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Só que Jesus, e aí Jesus ele passou a ser perseguido por causa disso, né? Perseguido pelos fariseus. Aquele homem estava há anos e anos naquela situação. E aí os fariseus eles começaram a perseguir Jesus porque ele operou uma cura no sábado. Jesus ele nos ensina desde o início que as pessoas elas são mais importantes que algumas regras. Ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu. Só que ele também veio para nos ensinar que ele é o Senhor de todas as coisas. Que a lei ela precisa ser cumprida. Nós temos que cumprir sim todas as coisas. Mas nós precisamos compreender que a obra de Cristo ela é muito maior daquilo que nós podemos fazer. Sabe? Daquilo que nós colocamos como barreiras. Nesse caso, essas pessoas, os fariseus, eles estavam se importando mais com a letra do que com o indivíduo. E o nosso Deus, ele não é assim. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus presente, ele é um Deus que se movimenta a nosso favor desde o princípio da humanidade. E é um Deus que ele está em constante movimento, ele está trabalhando. E Jesus, ele confronta os judeus, sabe? E ele disse que ele agia assim porque o Pai lhe mostrava exatamente o que ele, como filho, deveria fazer. E isso acontece até hoje, meus irmãos. A Bíblia, ela grita missões. É um Deus que se movimenta a favor do seu povo e nos orienta, e nos ordena a ir também, a cooperar com Ele. E é o que eu falei, nós não inventamos isso. Os cristãos não inventamos uma missão. Nós só fomos convidados a participar daquilo que o nosso Pai está fazendo. Eu tive algumas experiências no campo missionário já há muitos anos, que isso vem acontecendo, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi na última experiência que eu tive, que foi no Peru. Eu estive na cidade de Arequipa, no Peru. Eu nunca tinha ouvido esse nome. Quando a gente fala Peru, a gente lembra lá de Machu Picchu, de Cusco, né? Mas eu estive na cidade de Arequipa. Que cidade boa! Que cidade abençoada! Mas que carece muito das nossas orações, da presença de irmãos lá. Lá nós temos um projeto chamado Projeto Quero Viver. Pode passar aí, irmão. Pode passar, que já foi até o Peru. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Pode voltar. Esse é o nosso projeto Quero Viver, um centro de recuperação, uma casa de reabilitação para homens que estão nesse processo, né, de sair das drogas, da bebida. Muitos ali tiveram diversos problemas na sociedade no geral, de violências. Então estão nesse período assim, de recuperação, né? E eu sou psicóloga e eu e a minha equipe nós fomos lá, e a minha parte foi dar alguns treinamentos para esses homens a respeito de reinserção social, sabe? De voltar para a sociedade, como que eles vão reconstruir a vida de novo, né? Mas tudo baseado no Evangelho. Graças a Deus, por ser um projeto nosso de missões mundiais, eles já tiveram um encontro com Jesus ali, muitos ali já tiveram. Então ali eles são o tempo todo discipulados, sabe? Tudo muito bem estruturado na palavra. Os nossos líderes entenderam, os pastores lá, né? É o pastor Victor, o pastor Michael, que está ali do meu lado, sendo tradutor. E tem o pastor Victor também, que são os líderes dessa casa, os nossos missionários. E eles têm feito esse trabalho com muito zelo, com muito carinho mesmo, com muito cuidado, sabe? E eles entenderam a profundidade de participar dessa missão que o nosso Deus está fazendo. Nós temos, esse projeto é um projeto muito humilde, sabe? Não tem nenhum luxo, não tem
nada assim demais, tem o necessário, porque Deus tem sustentado, e as ofertas dos irmãos também têm sustentado o necessário. Esses aí são os internos, e eles também produzem, fazem a comida, o tamanho desse prato, meus irmãos. E era tudo assim. Como é isso aí para, vocês que ainda não foram, quando a gente vai, pode contar, mantém naquela isso. Quando a gente vai para o campo missionário, é muito importante comer o que nos dão, né? Porque o dinheiro, tudo aqui é dinheiro santo, irmãos. A gente não está esbanjando, não pode ficar jogando comida fora. Então chegou aquele pratão para mim, eu falei, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Aí eu fui comer, tive que comer. Comi, graças a Deus. E estava bom, tá? Isso é uma coisa assim muito preciosa, porque eu estive no Peru e eu provei um tanto de temperos e aromas e cores e coisas tão diferentes. E eu fiquei assim mais maravilhada ainda com a criatividade do nosso Deus, sabe? Com tanta coisa que existe mundo afora que a gente não conhece, né? E como é maravilhoso participar disso, conhecer um povo que também é amado pelo nosso Deus, sabe? Que usa dos atributos, como é que é, gente? Os recursos que Deus dá de maneira tão primorosa, tão gostosa. E só mais uma experiência assim, sobre esse negócio de comida, né? Eu nunca gostei do espanhol. Eles falam espanhol, castelhano. Eu nunca gostei, nunca gostei. Sempre achei uma língua feia, esquisita. Então eu nunca me dediquei a entender. Falam rápido. Então eu nunca me dediquei a entender o espanhol. Eu sempre gostei mais do inglês, né? Então eu sempre busquei estudar o inglês. Mas o Senhor me levou para o Peru. Já fui ao Paraguai também, agora ao Peru. E aí eu falei, Senhor, me ajuda aqui a entender esse negócio, né? Mas nos primeiros dias eu não estava entendendo nada. Aí os pastores levaram a gente num restaurante típico de lá. É uma picanteria, tem algumas picanterias por lá. Sabe? Como se fossem uns botecos, mas os botecos legais, né? Os caixinhos que a gente vê aqui não. Então é um restaurante típico de lá. E aí o pastor estava explicando os pratos, mas eu não estava entendendo nada. Aí tem uma hora que eu falei assim, pastor, pede aí para mim. Pode pedir que o Senhor conhece, eu não sei, eu não estou entendendo, então pede aí para mim, eu confio no Senhor. Aí, então tá bom. Aí ele foi lá pedir o negócio, meus irmãos. Daqui a pouco me chega um prato imenso. E naquele prato tinha um animalzinho chamado cuy. Alguém que conhece o que é cuy? Nunca ouviram falar, né? Pra gente aqui é, sabe o quê? Um porquinho da Índia. Aí chegou ele todo aberto assim, com os dentinhos. Chegou assim pra mim, irmão, quando eu vi aquilo, eu achei que era brincadeira dele. Eu, que legal. Tipo, cadê meu prato? Eu cheguei e falei assim, é esse aí. E eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que comer esse negócio. Pra gente é bichinho de estimação. Tive que comer, é gostoso. É gostoso. Tem gosto de quê? Não tem nada aqui nosso que eu posso falar, parece com isso, não tem. Se vocês quiserem, pode pegar um aí, comer. Aí eles ficaram rindo de mim depois. Aí toda hora eles falavam, então vamos comer um pouco. Eu falei, não, obrigada, não quero mais. Mas o meu missionário faz isso e aquilo ali gerou uma conexão entre a gente, sabe? Abriu mais portas. Então, quando vocês forem, alguns de vocês aqui forem ao campo missionário, se permitam viver essas experiências. Se eu soubesse o que era, claro que eu diria não. Mas aquilo ali veio e eu vi isso como uma oportunidade também. E realmente aquilo ali gerou uma conexão, isso abriu portas para mim, sabe? E é maravilhoso isso quando a gente entende as oportunidades que Deus nos dá. E esses pastores, eles entenderam a importância da missão. E aí nós estivemos lá, especificamente para servir o projeto Quero Viver.
mas eles transbordam tanto da missão e daquilo que o Senhor já direcionou a todos nós, que eles entenderam que outras casas de recuperação também precisam daquilo. E aí nós fomos, pode passar, nós fomos ministrar também nessa casa de recuperação que tem o triplo de homens do nosso projeto, só que ela é um pouco mais precária, tem menos recursos, né, que isso. Aí uma coisa importante, lá as casas de recuperação são somente para homens. Existem mulheres também que precisam, mas por questões culturais, para eles é vergonhoso isso. É um tabu muito grande, então eles não têm casa de recuperação para mulheres. Porque a família não quer internar por conta dessa vergonha, é como se a família tivesse falhado com essa mulher, sabe? E as mulheres, por conta dessa dificuldade cultural, elas têm dificuldade de receber o cuidado. Então, ore por isso, para que o Senhor levante pessoas e novas estratégias para poder tocarmos nessa área também. E aí, então, a gente trabalhou aí nessa casa de recuperação, olha só, quantos homens. E eles têm ali pro campo, eles têm um criador de porquinho da Índia. Para comer. Aí eu estava reparando que eles tinham amarrado assim no canto uma ovelha. Eu falei, para que é essa ovelha? Porque não é o bichinho deles, do jeito que ela estava ali, não é para um almoço especial. Ai, meu Deus. Ai, mas é bem assim demais, é muito diferente a cultura, né? E aí nós tivemos nessa outra casa de recuperação também. Aí esse dia foi um dia muito especial, onde o Senhor me ministrou muito forte a mim a respeito de pregar o evangelho puro, sabe? E aí eu pude compartilhar a palavra do evangelho, eu compartilhei sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos, e depois fui seguindo para João 3,16, e o Senhor encontrou aqueles homens de maneira assim poderosa e profunda. Isso aí também é uma outra casa de operação, onde eles têm ainda menos recursos, e esses aí sofrem até algumas violências ali dentro. Então eles já estão com um cenário difícil, particular de vida, e ali dentro, o lugar onde eles vão receber apoio, e recebem, mas eles também são maltratados. Então muitos ali são muito feridos em diversas questões, mas pela graça e misericórdia, o Senhor encontrou aqueles corações. O Senhor ministrou muito forte ao meu coração que eu iria encontrar alguns deles no campo missionário futuramente, pregando e compartilhando sobre os feitos do Senhor. E é isso, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é um Deus que ama derramar o seu amor por onde passa. Porque essa missão, e aí a gente vai para o segundo ponto, ela nasce do coração de Deus. Ali no versículo 20 diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. E ao ser amado, Jesus, ele se sentia seguro para cumprir com a missão que o Pai tinha dado de poder viver e agir amorosamente e de maneira sobrenatural também, demonstrando totalmente o caráter desse Pai que ama. Um Pai que ama e que, ao amar, ele entrega o melhor que tem, que é o Filho, o único Filho, sabe? E esse amor, ele fazia compreender e expressar as obras ainda maiores que estavam por vir, que seria a obra da cruz, que foi a obra de maior amor que nós podemos receber, né? A maior expressão de amor que nós podemos receber. E ao compreender isso, nós precisamos entender que é por isso que nós vivemos, por causa dessa obra de amor, sabe? Por causa desse ato de amor
que entrega o filho, e esse filho se entrega a própria vida. Nós, enquanto filhos de Deus, precisamos compreender que a nossa missão é entregar. E entregar a si mesmos, sabe? Se entregar por amor aos outros, por amor a Cristo em primeiro lugar. Por entender que a partir do momento que nós fomos alcançados e transformados, tivemos a nossa vida completamente transformada por esse Deus amoroso que continua se movimentando, nós entendemos a profundidade do Evangelho na vida dos outros. E eu queria compartilhar a história de uma família de mulheres. Pode passar aí, irmão. Essas 3 mulheres, esse aqui é o Isaac, que também era daqui, mas essas 3 mulheres, elas são assim sensacionais. A igrejinha é pequena, assim como essa, e elas são assim, mulheres super cheias de energia, de vigor, de amor, gritam, falam alto, ri alto. Isso aí eu fiquei super à vontade, falei, gente, o Brasil tá aqui. Muito legal, muito legal. E aí, só que aí, isso é uma coisa que tocou profundamente o meu coração. Elas tiveram uma ideia sensacional, que eu achei assim sensacional. Foi uma das coisas que me marcou muito nessa viagem. Elas fizeram o quê? Vamos fazer uma noite brasileira. E elas pegaram, pode passar, elas levaram a gente para a casa delas, e ornamentaram tudo, botaram bandeira do Brasil, de Arequipa, tinha algumas camisas, tudo do Brasil, que elas tinham, elas botaram lá na sala delas, fizeram uma miçanguinha, tipo um brochezinho para a gente colocar assim. E olha que legal, meus irmãos, elas chamaram os vizinhos não crentes para conhecer os brasileiros. Só que, na verdade, aqueles vizinhos tiveram encontro com Jesus. E é isso, nós não precisamos de muito, sabe? Me botaram para fazer bolinho de chuva. Ficou horrível. Mas eles gostaram, disseram que gostaram. Porque os ingredientes deles é diferente do nosso, né? Então, ficou esquisito aquele negócio lá. Enfim, a Thaís também fez brigadeiro, pediram para eu sambar, eu tive que sambar lá. Foi uma noite muito legal. Volta só um pouquinho. Então, essa noite aí, então, muitos aqui são os vizinhos, sabe? Então foi algo super divertido e é isso, sim. Às vezes a gente fica pensando que nós precisamos de muito para pregar o Evangelho. Não, sabe? Um café, chama um vizinho para tomar um café, e isso me tocou profundamente, porque me fez pensar em como eu tenho agido com os meus vizinhos. Há tanto tempo que eu estou lá, eu nunca chamei nenhum vizinho para estar na minha casa, sabe? Então, eu fui profundamente tocada em relação a isso, constrangida em relação a isso. Então, que eu e você possamos entender que é muito mais simples compartilhar o amor de Deus. E foi incrível, foi uma noite super divertida. Então, nós podemos e devemos encontrar essas estratégias que são simples, mas que o Senhor, Ele nos direciona para fazer aquilo que Ele já nos mandou fazer. Pode passar. Esse aí é o meu querido Ministério de Mulheres. E foi uma experiência, assim, incrível estar ali. Porque essa viagem do emprego foi um cumprimento de promessa do Senhor na minha vida. Há muito tempo, desde antes da minha conversão, eu já recebo palavras de que eu iria às nações pregando o Evangelho. E depois da minha conversão, o Senhor foi acrescentando algumas informações, né? Que seria através da minha profissão, através dos meus talentos, enfim. E aí, há uns 4 anos atrás, eu recebi mais uma palavra sobre isso, mais uma confirmação sobre isso. Só que dessa vez foi algo um pouco mais específico. O Senhor falou assim comigo, falou, você irá às nações e não se preocupe com nada, pois eu vou prover todas as coisas. Até a roupa você vai receber. E ele falou assim, não se preocupe com o inglês, porque toda a nação onde você pisar, eu vou te ensinar a língua. E eu fiquei, caramba, Senhor, será? Será que isso não é coisa de minha cabeça?
E aí o Senhor, ele foi cumprindo cada uma dessas promessas. Primeiro que essa viagem ao Peru, eu ganhei. Não paguei nada, irmãos. Pela graça e misericórdia do Senhor, já tinha algumas economias. E o Senhor foi levantando pessoas. Porque normalmente quando eu vou para o campo missionário, eu convido alguns irmãos para ofertarem, né, nessa missão. Porque toda oferta que chega para mim, quando eu vou para esses campos, eu direciono para comprar algumas coisas, algumas doações, porque é importante a gente levar algumas doações, alguns materiais para fazer algumas ações lá com crianças. Também trabalhei com crianças, com adolescentes, então assim, com jovens. Então a gente faz muitas coisas, a gente leva uma mala enorme com um monte de doação. Então toda a oferta que vem é para pagar as despesas e também para comprar essas coisas. Então eu estava recebendo muitas ofertas para isso, só tinha algumas pessoas que chegavam assim: Ellen, essa oferta é para você comprar o que você precisa para essa missão. Então o Senhor, ele foi me abençoando financeiramente. Eu não gastei do meu dinheiro, foi muito pouca coisa que eu usei, sabe? O Senhor foi levantando pessoas. E aí uma tia minha ficou sabendo disso, que eu ia para lá, e lá é frio, né? Lá é bem frio. Ela falou: filha, eu tenho uns casacos, porque ela mora em Goiânia. Eu vou te mandar. Segunda promessa cumprida. Chegou a roupa. Ela mandou 2 casacões grandões, assim, esse casaco que eu estou usando era dela. E as irmãs lá bem agasalhadas, porque os casacos que a gente tem aqui, irmãos, não sustenta esses frios, não. Não sustenta. É casaco mesmo, esse casaco grosso, pesado, sabe? E aí, meus irmãos, lá no início eu mostrei para vocês que eu estava com o pastor Michael como meu tradutor, né? E daí tudo bem, eu estava super confortável com ele traduzindo tudo, eu nunca soube essa língua, apesar de algumas palavras a gente entender, né? Mas é muito diferente, mesmo assim. E eles falam rápido, né? Como a irmã falou, eles falam rápido mesmo. E aí eu estava super confortável com o pastor Michael ou o pastor Vitor ali do meu lado. Meus irmãos, só que aqui é um culto de mulheres. Culto de mulheres não tem homem não entra. Aí eu falei: Senhor, e a terceira promessa? Senhor, sou eu e o Senhor aqui. Porque algumas coisas eu consegui traduzir aqui pelo Google, né? Tradutor, o ChatGPT foi ajudando a traduzir também. Mas nem tudo dá para traduzir. Tem coisas que eu quero falar e o Senhor vai ministrando, né? E a gente vai falando. Eu falei: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Deus foi misericordioso, me deu a língua naquele momento. E não só me deu a língua, mas também abriu os ouvidos delas para entender aquilo que eu estava passando. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Não fique com medo. Se o Senhor te chamou para ir, vai, não coloque empecilhos, porque Ele sustenta a missão. A missão é sobre Ele, não sobre nós. O Senhor, Ele conta com as nossas limitações. Claro, você precisa se especializar, você precisa procurar melhorar, se preparar para campo missionário. Tem alguns campos que realmente são necessários ter a língua. Por exemplo, lá para ser um missionário integral da junta, é obrigatório ter um inglês intermediário. Mas tem algumas coisas que a gente não precisa colocar como impedimento. E a gente tem essa mania de olhar para as coisas que a gente não tem e nos impede de seguir aquilo que o Senhor já direcionou na nossa vida. Só que nós precisamos olhar para aquilo que Ele já nos deu, sabe? Para os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Então, o que hoje você tem, que você pode entregar para essa obra? É isso, sabe? E o Senhor, Ele derrama dons. Ele derrama dons para a edificação da igreja. Aquela igreja estava precisando de uma mensagem. Que o Senhor direcionou ao meu coração e ao coração da Thaís. Thaís, essa aqui, ó. E nós pudemos ministrar aquelas mulheres. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que se importa. E Ele se movimenta a favor dos perdidos, a favor dos filhos, a favor daqueles que Ele quer alcançar. Pode passar. E foi um tempo tão bom elas aí. Elas me mimaram tanto. Que o Ministério de Mulheres, como você... Ó, para vocês que não fazem parte do Ministério de Mulheres, como
Ministério de Mulheres, e pode ficar tranquilo. Você não passa fome, não passa frio, nada. Elas abraçam. E foi incrível esse tempo com essas mulheres. Foi incrível. Teve até um dia que eu fui, essa é a minha dificuldade da língua. Nesse dia aí até, eu fui chamada para poder dar a palavra lá com os jovens. Só que antes a irmã Bilu, estou abraçadinha com ela ali em cima, ela é a líder das mulheres. Ela tinha me chamado para poder ministrar isso, só que eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido. E aí eu estou lá, com os jovens, super tranquila e tal. Depois acabou a atividade dos jovens, eu fui para casa, né, para o meu quarto, estava lá. E eu estou ouvindo as mulheres cantando, não sei o que, o culto delas estava acontecendo. E lá que vem assim, eu estava descansando, ó, tinha sido um dia pesado, daqui a pouco chega, eu vim lá. Oi, irmã Ellen, a senhora não faz o culto? Nós estamos te aguardando. Eu vou. Irmã Bilu tinha falado para a senhora dar a palavra. Eu falei, mentira, o que eu vou falar para essas mulheres? E aí, a sorte que a minha devocional daquele dia tinha sido uma devocional muito abençoadora. E eu pude compartilhar com elas mais uma vez. E foi uma vez, foi eu correndo. Irmãs, me desculpem, perdão pelo atraso, eu não entendi, enfim. E elas super carinhosas entenderam e foi uma bênção. Pode passar. E é isso, meus irmãos. Deus chama as pessoas para participar da sua obra. Aí vamos ver aqui no versículo de 21 ao 23, diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que os enviou. Então, meus irmãos, embora Jesus ele seja Deus na sua essência, naquele processo ali de reencarnação dele vindo como homem, ele se submeteu a Deus e ao se submeter ao Pai, ele recebeu assim o aval, assim, ele recebeu qual é a palavra que eu uso? A autorização para poder agir exatamente daquela forma que ele estava agindo, sabe? Exatamente daquela maneira. E aqui fala que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, não existe relacionamento com Deus sem reconhecer a Cristo, sem conhecer a Cristo. Nós precisamos reconhecer a Cristo, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, porque isso é honrar a Cristo. Isso é honrar a Deus. Isso é honrar ao Espírito Santo. E quando nós reconhecemos a Cristo, nós reconhecemos a necessidade de um todo. Pode passar. Essa aí é a igrejinha que nós estávamos, isso é parte da igreja, né, dos membros da igreja. Tem muitos jovens aí. Passa mais uma. Isso aí foi depois de uma atividade. Isso aí também é uma outra parte, as famílias, a família pastoral, assim, da igreja, a família dos pastores que nos receberam. Nós servimos na Igreja Evangélica Batista de Jerusalém. E foi um tempo muito precioso, mas essa igreja, ela compreendeu, sabe, o chamado de Deus para participar dessa obra. Como eu disse aos irmãos, nós fomos para servir no projeto Quero Viver. E nós estivemos lá todos os dias com aqueles homens, trabalhando com eles, orando por eles, ouvindo cada um deles. E as suas diversas histórias. Só que essa igreja, eles não estão satisfeitos em trabalhar somente com esses homens. Muitas daquelas mulheres que a gente acabou de ver são família daqueles homens. Essa igreja, eles entenderam que eles precisam abraçar o todo, sabe? E isso nasceu no coração de Deus. Eles entenderam esse chamado de Deus para trabalhar com as famílias daqueles homens. Isso é precioso demais, meus irmãos. Porque nós, enquanto igreja, podemos atingir muito mais pessoas do que nós imaginamos.
quando nós olhamos para as famílias, o Senhor se agrada. Então, muitas daquelas mulheres ali foram alcançadas, muitos dos jovens que estão ali são filhos, sobrinhos, netos daqueles homens que estão lá dentro. Foram alcançados, têm sido transformados e muitos já estão pregando, discipulando nos seus locais de trabalho, nas faculdades, as mulheres também. Houve muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida delas e através da vida delas, de pessoas que têm sido alcançadas. Então, Deus, Ele nos chama a participar no todo, para olhar para o todo, porque a obra dele não é limitada, ele não escolhe só um tipo de pessoas, ele quer alcançar a todos para a glória de seu nome, sabe? E quem ouve esse chamado e crê, quem ouve e crê em Jesus, recebe a vida eterna. Lá no versículo 24, pode passar o próximo ponto. Vamos ler o versículo 24 e 25. Diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Toda vez que eu ouço, que eu leio essa passagem, meu coração se alegra. E aqui nós podemos ver que existem dois pilares aqui. Aqueles que confirmar para nós, os que cremos, que nós devemos ter a certeza da vida eterna. E também confirmar para aqueles que ainda estão incertos, não têm a certeza, que devem ter e podem ter a certeza da vida eterna se entregarem a sua vida a Cristo. Mas para isso existem duas condições. Primeiro é ouvir a palavra e crer. Existe uma pequena ilustração que eu gosto muito para diferenciar isso, porque crer é totalmente diferente de acreditar. Porque a gente vive num país onde todo mundo tem uma fé. As pessoas são abertas à fé. Então, se você chega aqui para uma pessoa ali na rua e fala, você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Acredita na Bíblia? Acredito. Acredita em Maria? Acredito. Acredita em todo mundo. Mas crer é diferente. Existia um cara, não sei se isso é uma história real ou se é uma ficção, mas tem uma história de um cara que ele era assim, o melhor quando o assunto era aquela corda bamba, sabe? Que quer passar na corda bamba, sem nada. Então ele recebeu alguns desafios. Inclusive eu estava passeando lá no Leme um dia desses e tinha uma corda dessa, de uma pedra a outra, o pessoal estava ali em cima. Só que eles estavam com material de segurança, então às vezes eles caíam e ficavam pendurados aqui assim. Embaixo era o mar, né? Batendo, enfim. Só que esse cara, ele recebeu esse desafio, mas ele não tinha nada segurando ele. E aí ele foi, ele voltou, e a mídia estava lá, tinha várias pessoas acompanhando, e aí deram alguns objetos para ele passar com aquilo, aí passou com uma bola, aí passou, ele voltou com uma vara, enfim, aí deram para ele um carrinho de mão para ele ir também. Aí esse era porque cada vez ia dificultando mais, né? E aí ele estava assim parado, se concentrando para poder seguir, já com o carrinho na mão, esperando, se concentrando para poder seguir. Aí tinha um cara lá, não, cara, você vai conseguir, vai lá, que você já conseguiu, olha o que você fez. Aí ele falou, ai, será que eu consigo? Você acredita que eu consigo? Ele, claro que eu acredito em você, olha quantas coisas que você já fez aqui, tantos objetos, e você passou, você voltou, você está motivando tantas pessoas. Ele, ai, cara, que legal, que bom que você acredita em mim. Então entra aí no carrinho, vamos comigo. O cara foi, eu não iria. Você iria? Duvido.
E essa é a diferença de acreditar e crer. Nós acreditamos em Jesus, mas nós não cremos que Ele é poderoso o suficiente para sustentar a nossa vida. Então é esse o convite, sabe? É isso que o Senhor está dizendo nessa palavra. É necessário crer, ouvir a minha palavra e crer. E crer é entregar a sua vida por completo. E a partir do momento que nós cremos, nós compartilhamos para que outros creiam também. Sabe, esse texto fala da primeira ressurreição, pois quando se crê que Jesus é o Cristo, automaticamente a pessoa passa a ter a vida eterna. E é essa a nossa missão, fazer com que os outros, com que os mortos vivam a ouvir a palavra de Deus e a crer na palavra de Deus. Pode passar. Isso aí foi mais uma escola que nós fomos. Isso é o auditório de uma escola de elite lá. Nós tivemos essa grande oportunidade de poder ministrar. A gente tinha assim, muito pouco tempo por causa do cronograma, né? E eu fui convidada para poder compartilhar do meu testemunho pessoal, de onde o Senhor me tirou, sabe, dos milagres que o Senhor fez. E pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tocou aqueles corações lá. Por conta do tempo, eu não consegui fazer o apelo, mas eu tenho certeza que se eu fizesse, muitos adolescentes iriam ter aceitado Jesus. Mas eu creio que o Espírito Santo tocou aqueles corações. Tocou aqueles corações profundamente. Pouquinha gente, né? Mas aí no final, quando acabou, veio essa menina. Ela se chama Camila. Eu gostaria de convidá-los a orar pela Camila. Camila veio cheia de dúvidas, cheia de confusões, um contexto familiar difícil, cheia de crises bem típicas da adolescência. E eu pude compartilhar ali um pouco mais profundamente do amor de Deus, daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu tinha feito, estava fazendo ainda na minha vida, está fazendo ainda. E ela pôde entregar o seu coraçãozinho a Jesus. Então eu peço que vocês orem pela Camila, porque a Camila ouviu e creu. Ela ainda está no processo. Agora ela está num tempo que subiu, não me responde mais, entendeu? Aquelas coisas, né? Deve estar fazendo besteira. Eu estou mandando por onde eu vou, estou mandando todo mundo para orar por ela, porque a Camila é de Jesus. A Camila se entregou a Jesus. Então orem pela Camila, porque eu creio que a Camila vai ser uma grande pregadora do Evangelho para a glória do Senhor. Então é isso, meus irmãos. As pessoas, elas precisam ouvir essa palavra de amor, de redenção. Nicodemos, ele teve um diálogo com Jesus e Jesus falou: se você quer alcançar o reino de Deus, a vida eterna, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, o quê? Como pode eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus falou: você é líder e não entende essas coisas. De fato, Nicodemos não entendia, porque ele ainda não tinha o Espírito de Deus. E ali na palavra vai dizer que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito e as carnais pela carne. E mais para frente a gente vai ver que Nicodemos, ele se converte para a glória do Senhor Jesus. Mas ali Jesus, ele estava falando o quê? Nicodemos, é possível recomeçar. É possível viver uma nova vida. Não interessa os seus títulos, não interessa a sua idade, não interessa os seus cargos, não interessa as experiências que você fez. É possível recomeçar. É como se Deus pegasse uma folha em branco e desse para essa pessoa, para ele. E quando vamos reescrever essa história, mas agora com a sua mente sendo guiada pelos meus pensamentos, com a sua vida sendo guiada pela minha forma de caminhar, com seus anseios sendo guiados pela minha vontade. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Você imagina uma pessoa afundada nas drogas ouvindo que ela pode recomeçar. Você imagina uma pessoa cheia de arrependimentos por uma vida que viveu. Uma pessoa cheia de culpas ouvindo que é possível fazer tudo de novo. Isso é maravilhoso, meus irmãos.
isso é maravilhoso. E essa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos contar para todo mundo. É possível começar de novo. É possível viver uma vida nova em Cristo. É possível viver uma vida de santidade. Cristo, ele veio como homem, viveu aqui, passou pelas mesmas coisas que nós. E ele não pecou. Ele nos provou que é possível ser humano e viver em santidade. Nós temos um Deus que nos ama e nos convida para participar daquilo que Ele está fazendo. Nós não precisamos fazer muito, nós não precisamos inventar, nós só precisamos entregar, assim como Ele entregou, se entregou, entregar o que há de melhor em nós. Seja você ofertando, seja você orando, seja você indo, que você faça parte dessa missão que está acontecendo. Pode passar. E essa aí é a nossa equipe, os 4 amigos. No primeiro dia que a gente se reuniu para orar e entender o direcionamento do Senhor, o Senhor ministrou o nosso coração aquela passagem dos 4 amigos. Os amigos que levaram o amigo que estava paralítico até Jesus, quebraram o teto e levaram até Jesus. E nós entendemos que iríamos encontrar muitas barreiras, iríamos encontrar uma multidão que iria nos impedir de levar pessoas a Cristo, mas que nós iríamos conseguir, nós conseguimos levar muitos a Cristo naquela viagem. O Senhor, Ele nos honrou, o Senhor, Ele provou da sua bondade sobre as nossas vidas, esteve conosco em cada momento. Foram, acho que aproximadamente 27 pessoas que se decidiram por Jesus durante essa viagem, durante essa experiência, nessas casas de recuperação, na escola. Deus tem sido bom. E é isso, sabe? Deus, Ele quer que nós participemos daquilo que Ele está fazendo. Ele nos dá todos os recursos. Então, que você hoje, meu irmão e minha irmã, eu espero que você tenha sido encorajado a poder seguir ao direcionamento desse Deus que está trabalhando. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma frase de uma de nossas missionárias. Na verdade, é uma frasezinha de uma oração que ela fez há muito tempo atrás, mas que ficou marcado para todos nós usamos até hoje. Ela estava orando e ela falou assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E é esse o nosso anseio, esse deve ser o nosso anseio, que nós possamos participar daquilo que o nosso Deus já está fazendo e vai permanecer fazendo até o grande dia. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar com você. E então, estar aqui, você entendeu que você precisa estar ainda mais envolvido nisso, ser mais intencional nisso, em ser um participante da obra de Deus, da obra de Cristo. Deus te chamou para caminhar, Deus te chamou, te ordenou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com você até o fim. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos sozinhos. Cristo, Ele nos garante a sua presença conosco. Eu queria te convidar, você que entendeu que faz parte da sua missão estar um pouco mais envolvido nisso. Você que entendeu que você não consegue ir, mas que você consegue se comprometer como intercessor. Se existe alguém aqui, eu queria que se colocasse de pé, que será um intercessor para aqueles que irão. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Talvez você esteja aqui e você entenda assim, eu vou ser um intercessor, posso ser um intercessor, mas eu também posso contribuir com os meus recursos financeiros. Eu quero que você, no final, pegue comigo uma folhinha e eu gostaria de te pedir, se assim o Senhor tocou o seu coração, que você adote esse projeto Quero Viver. Pois as nossas ofertas chegam lá, mas quanto mais ofertas chegarem, mais homens serão alcançados. Então, que em nome de Jesus, eu peço direcionamento ao Senhor. Pode ser uma oferta única, ou pode ser uma oferta mensal. Talvez você também tenha aqui entendido que você pode orar, que você pode ofertar, mas que você quer ir ao campo missionário, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil. Se existe alguém aqui assim, eu gostaria que você viesse conversar comigo assim que o culto acabar. E nós vamos orar agora, para que o Senhor continue direcionando a sua vida. Eu creio que aqui existem pessoas com todos esses chamados. O Senhor não me trouxe aqui à toa e ver vocês aqui em pé é resposta de oração. Deus tem sido bom conosco. Então, que o Senhor continue te abençoando e provendo conforme todas as suas necessidades. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que tocou os nossos corações. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor continuará movendo e direcionando as vidas aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a nossa intenção em pregar o Evangelho seja ainda maior, Pai. Derrama, Senhor, ainda mais ousadia. A tua palavra diz que nós temos o espírito de ousadia, de amor, de poder, de equilíbrio. Não há covardia em nós, ó Pai. Então, Senhor, se há alguém aqui amedrontado, que o espírito do medo venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. E que o nosso anseio seja pregar o Evangelho, contar a boa notícia de salvação que há em Cristo Jesus. Com posicionamento nas nossas vidas, santifica a nossa vida, Pai. Que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Se tem alguém aqui que está aprisionado ao pecado, Pai Santo, que o Senhor toque esse coração para um arrependimento genuíno. Que dê a coragem, ó Pai, para abandonar o seu pecado. Levante pessoas para caminhar com essa pessoa. Muito obrigada, porque ser igreja é isso, é caminhar juntos com os outros, orar uns pelos outros, confessar uns aos outros para que alcancemos a cura. Obrigada, Senhor, pelo seu perdão, pelo seu amor. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, que haja descanso no Senhor, que encontrem descanso no Senhor, que entreguem a Ti todos os seus fardos, pois contigo o jugo é suave, o fardo é leve. Que possamos entender profundamente isso. E que nada disso aqui, a nossa vida, não é sobre nós, mas é sobre um Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Nós já estávamos condenados. O Senhor não veio para nos condenar, porque nós já estávamos condenados. Mas o Senhor, com seu imenso amor, nos alcançou, nos retirou do império das trevas e nos transformou, nos transportou para o seu reino, o reino do Filho amado. Glórias, aleluias a Ti. E que através das nossas vidas, muitos que estão nas trevas venham ser alcançados e salvos, e que possam continuar proclamando as boas notícias do Evangelho, da obra de Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo seu imenso amor por nós. Toma essa igreja aqui, derrama cada vez mais do teu amor e da tua presença. Que eles venham ter cada dia mais intimidade e experiência
das nossas vidas é servir a Ti e se entregar ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esses que estão de pé e atenderam ao chamado do Senhor. Continua tocando os corações, direcionando, levantando vocacionados e sustentando essa igreja para que cada vez mais missionários sejam enviados ao campo e façam a diferença nesse Brasil e nesse mundo, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Amém, meus irmãos. Nós queríamos cantar um louvor que tem a ver com essa mensagem. Nós somos convocados, irmãos. Nós temos uma missão: pregar o Evangelho. Obrigado pela palavra, meu irmão. Foi ótimo poder compartilhar e poder ouvir daquilo que Deus tem feito. E somos convocados, irmãos. Deus chama todos os povos. Deus chamou a mim, chamou a Ellen, chama você também para essa missão. Venha